Entrevista Central. Nossa entrevista hoje vai falar sobre o auxílio emergencial com a economista Juliane Furno. Ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e é economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Juliane, agradecemos muito sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Juliane, o ministro Paulo Guedes condicionou o retorno do auxílio emergencial a uma redução de gastos sociais em outras áreas. Isso quer dizer obedecer o teto de gastos, ou até uma falha na vacinação. Que implicações uma afirmação do ministro da Economia, uma afirmação como essa do ministro da Economia, pode trazer para a economia brasileira? Bom, para a economia brasileira tem vários efeitos na medida em que o auxílio emergencial é um gasto do governo, mas ele é também uma receita para as famílias. E ao ser uma receita, é revertido em consumo, que gera dinamismo à atividade econômica. Mas, em segundo lugar, essa chantagem, né, podemos usar essa expressão, que o Paulo Guedes e também o Bolsonaro têm feito de condicionar a manutenção do auxílio emergencial à retirada de outros direitos ou verbas de outras políticas sociais universais ou aprovação da PEC emergencial, que institui gatilhos automáticos quando a despesa discricionária atinge um limite, na verdade é o sonho de concretização do neoliberalismo, ou seja, você financia as pessoas de mais baixa renda, mas você reduz o que seria o salário indireto, ou seja, você reduz a gratuidade de serviços públicos fundamentais, ou seja, é o aumento da própria lógica da financiarização da vida. Você transfere recurso público para que o sujeito consuma educação e saúde na esfera privada. Muita gente ainda está recebendo parcelas atrasadas, pessoas que entraram no auxílio no final do ano, mas eu queria lhe perguntar quando é que a falta desse auxílio vai impactar na economia brasileira? Quando de fato vai chegar na ponta, agora em 2021? Na verdade, já está chegando. Se você for ver dados mensais de variação do comércio, da indústria e também da própria prévia do crescimento econômico, que é feito mensalmente pelo Banco Central, você vai identificar que desde setembro o crescimento econômico, o volume de produção e vendas na indústria e no comércio vem desacelerando, ainda que mantenha taxas positivas na comparação mês a mês. Então, novembro, que é o último dado agregado que a gente tem, a variação foi praticamente nula, em torno de 0,1%. Ou seja, a redução do auxílio emergencial já impactou em taxas menores, né, um processo de desaceleração do crescimento desses setores. Provavelmente, o findar do auxílio emergencial, agora no ano de 2021, nos coloque de frente a taxas de variação negativa na comparação com o mês anterior. Então, a própria FGV e o Boletim Focus, que são essas mensurações do mercado, já identificam que o primeiro trimestre de 2021 vai ser de retração econômica. Alguns comentaristas políticos falam que o auxílio foi dinheiro demais na mão da população, que seria melhor diminuir o valor do auxílio e estendê-lo por 2 anos. Você concorda com essa afirmação? De fato, o auxílio emergencial foi um valor que ele não só recompôs parte da renda de algumas pessoas que perderam renda, mas ele foi superior ao que era a média da renda de parte expressiva do povo brasileiro. Acontece que, nesse caso, não é o auxílio que é alto demais, é a manutenção de um contingente de pobreza e desigualdade que faz com que existam pessoas que estão com uma renda familiar menor do que R$600 por mês. Então, não me parece que seja a redução do auxílio emergencial a política mais acertada. Pelo contrário, seria o desafio de constituir políticas públicas que mantenham ou que possibilitem que parte da população brasileira não viva sob essa restrição absoluta de direitos, nem humanos, direitos animais, como é o direito à moradia e alimentação, que não cabem num orçamento menor do que R$600. Juliane, a vacinação, mesmo da forma atabalhoada que vem sendo feita aqui no Brasil e que possivelmente em 2021 vai ser feita, ela vai gerar algum impacto econômico positivo em 2021? Sem dúvida. Grande parte do setor de serviços, que é o setor que abarca grande parte da base da pirâmide social, e aí dentro dos serviços, principalmente os serviços que dependem de maior interação social, como
é o serviço prestado às famílias, geralmente prestado por mulheres e por mulheres negras, esse serviço está condicionado à vacina, né? À universalização do processo de vacinação. Embora isso não seja suficiente, ou seja, a vacina é uma condição fundamental para a retomada do crescimento econômico, mas sem um projeto emergencial de curto e médio prazo que estipule a construção de frentes de trabalho, pensando que o emprego é o setor que mais vai carregar a herança dessa pandemia, mas também que coloque o Estado no seu papel de ser um instrumento anticíclico no período de crise, ou seja, o Estado que precisa dar conta da manutenção do nível de investimento, demanda agregada. Sem esses elementos, a gente vai, obviamente, melhorar da situação atual, mas ainda vai ser insuficiente para retomar uma trajetória de crescimento com redução das desigualdades sociais. Após as denúncias sobre compras exageradas de alimentos pelo Palácio do Planalto, ficou evidente aí a compra do leite condensado, né? O portal de transparência do governo deixou de funcionar. É possível que o governo possa esconder gastos num momento como esse para evitar escândalos? Veja, eu acho que parte do gasto ele está vinculado também a outros setores, como, por exemplo, as universidades, como, por exemplo, o Exército e outros gastos que são necessários, que estão ligados à alimentação. Acontece que os valores e talvez a superficialidade de alguns dos produtos comprados colocam uma contradição, ou seja, a gente vive uma sociedade que as pessoas estão efetivamente tendo restringido o seu direito à alimentação pela falta de renda ou pelo próprio preço dos alimentos. Então, frente a essas condições, é injustificável que o aperto dos gastos, as políticas de austeridade recaiam sobre direitos fundamentais, mas não recaiam também sobre o que seria esse gasto supérfluo.